Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. O TV Notícias desta terça-feira, dia 26 de setembro, começa agora e com muita informação. Como manter a pele saudável, fazendo ou não o uso de maquiagem? Tem dicas de especialistas. Jovens cardíacos. Cada vez mais cedo, homens e mulheres têm sido vítimas de infarto. Vamos falar principalmente de prevenção. Micro e pequenas empresas têm reagido à crise e são elas as principais responsáveis hoje pela geração de emprego. A propósito da humanidade é o tema da primeira Bienal Internacional de Filosofia, que reúne pesquisadores de várias partes do país em Uberlândia. Hoje tem ainda o nosso quadro Mercado de Trabalho e muito mais. O TV Notícias está no ar. Acabamos de sair do inverno, entramos na primavera. A última estação foi de clima seco e de cuidados especiais, principalmente com a pele. Mas independentemente de alguma época do ano, não é possível descuidar do maior órgão do corpo humano. E principalmente as mulheres que não abrem mão da maquiagem têm dicas também para ficar mais bonita e cuidando da qualidade da pele. Com apenas 15 anos, Tassiana já tem uma rotina de cuidados com a pele. Conta que lava o rosto várias vezes ao dia, usa hidratante e protetor solar. Eu gosto de hidratar bastante a pele para não ficar seca e não descascar. Eu lavo bastante o rosto, passo muito protetor solar quando eu vou sair no sol. E passo hidratante para não ficar oleosa e nem nada assim. Tempo seco, baixa umidade relativa do ar, sol forte. Nessas condições, é importante cuidar ainda mais da pele. O recomendado é aplicar protetor solar a cada 3 horas e sempre lembrar da hidratação. O ideal é beber pelo menos 2 litros de água por dia. Então, a hidratação é fundamental não só para a pele, mas para o funcionamento do organismo de uma forma geral. Além da hidratação, um protetor solar é fundamental. Nessa época do ano, a gente precisa se preocupar ainda mais com a reaplicação do filtro, que muitas vezes a gente esquece, de reaplicar. Passa só de manhã e acha que está tudo bem. Então, fundamental usar o protetor e reaplicar ao longo do dia também. Acho que são as duas coisas que são principais. A dermatologista conta que a hidratação do corpo deve ser feita após o banho. Outra dica é evitar água muito quente e o uso de bucha. Tanto no inverno quanto no verão, sempre banho de morno para frio, curtinho, evitar sabonetes, evitar buchas. Quem tem a pele oleosa também precisa seguir alguns cuidados especiais. Mesmo quem tem pele oleosa, às vezes fica com medo de hidratar, acha que vai ter algum problema que vai piorar a oleosidade. Muito pelo contrário, às vezes aqueles pacientes que têm pele oleosa são os que têm a pele mais ressecada. A oleosidade é só uma tentativa da pele de compensar esse ressecamento. A maquiagem faz parte do cotidiano de muitas mulheres. Com o tempo quente e seco, o recomendado é não exagerar na quantidade de produtos e usar uma base com protetor solar. Carla explica que fazer a limpeza da pele antes de maquiar ajuda a manter o visual por mais tempo. Você pode pegar um sabonete, que é adequado para a sua pele. Logo após, você vem com o demaquilante, que seria também o tônico, limpando, tirando todo o resto dessas impurezas. Depois você vem com o hidratante, também para o seu tipo de pele. Se for oleosa ou seca, você pega o seu apropriado. Depois você vem com o protetor solar e logo após o primer, que ele vai suavizar a pele, deixar ela mais lisinha e ainda vai deixar a maquiagem durar mais tempo. Outra regra básica para não descuidar da pele é sempre tirar a maquiagem antes de dormir. Ela entope os poros, então sempre também lavar, fazer praticamente os mesmos passos. Lava o rosto, bom com sabonete neutro, depois você vem novamente com o tônico, que ele vai tirar tudo que sobrar da maquiagem, as impurezas, oleosidade, e nunca esquecer de hidratar também. Mais do que estética, Tassiana se preocupa com a saúde da pele. Eu me importo, eu acho bacana por conta da minha idade, eu acho legal ter um cuidado desde cedo para na hora que a gente estiver mais velha ou assim, além da idade, não acontecer nenhum problema de pele ou alguma coisa assim do tipo.
A gente segue falando de saúde e principalmente de qualidade de vida. É que os números da Organização Mundial de Saúde indicam um aumento no número de casos de infartos em pessoas mais jovens. E o ambiente, o próprio estresse, tem uma relação com as doenças cardiovasculares. Nós vamos falar mais sobre sintomas, tratamento e prevenção, claro, com o médico cardiologista, Dr. Conrado Secom. Conrado, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de infarto e em pessoas tão jovens, a gente vem logo aquele questionamento, bom, mas por que isso está acontecendo? Qual seria a explicação do especialista? As doenças cardíacas, principalmente quando a gente fala de doença coronária, elas são as principais causas de morte no mundo. E com o envelhecimento da população, com mudança do nosso perfil de hábito, elas têm se tornado mais prevalentes. Então, nos jovens especificamente, erros alimentares, excesso de sedentarismo, ingestão de bebida alcoólica e esses outros fatores ambientais, entre eles o estresse, têm desencadeado aí uma maior prevalência de sintomas e de eventos graves. O que a gente pode falar no caso de homens e mulheres? Até pouco tempo a gente falava assim, bom, ainda é mais comum no homem, mas quando acontece na mulher, por exemplo, acaba que o que é maligno ou que realmente determina até morte é mais frequente. Isso realmente é verdade? Mudou alguma coisa? A mulher hoje também tem ocupado espaços que antes não ocupava? Como é que está isso? As mulheres, até os 50 anos de idade, elas têm uma proteção hormonal. Enquanto elas estão naquela fase de produção de óvulos, fase reprodutiva, elas conseguem manter um perfil de colesterol, um perfil metabólico que é menos aterogênico e tem menos eventos. As mulheres jovens que infartam normalmente estão relacionadas com uma doença chamada dissecção de coronária, que é uma ruptura, um rasgamento da artéria que leva a um infarto e muitas vezes é uma condição grave com risco de vida. Ah, entendi. Então é por isso, então. O que a gente pode falar do diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico? Claro, geralmente as pessoas quando descobrem que tem algum tipo de doença cardiovascular é por causa de algum acontecimento, de alguma intervenção. O que a gente tem que falar sobre o diagnóstico? Ou predisposição até para buscar médicos, né, rotineiramente? Com certeza. Os sintomas mais comuns relacionados com as doenças cardíacas são falta de ar, durante principalmente atividades físicas, durante as atividades habituais, palpitação, que é o sentimento de aceleração ou de batimento do coração, e a dor no peito. A dor no peito é uma situação que tem diversas possibilidades, desde uma dorzinha muscular até condições graves, como um infarto, dissecção aórtica. Então, a identificação adequada desses sintomas e o rápido atendimento por um médico qualificado para poder fazer a adequada avaliação e diagnóstico é extremamente importante. Para a gente fechar, em relação a tratamento e mudança de hábito de vida, são fatores primordiais, assim, principalmente em relação à mudança de hábito de vida, até para o paciente ajudar também o médico, porque não dá para fazer milagre e a gente tem que ter essa mudança de comportamento. Com certeza. Para as pessoas que já têm doenças cardíacas, hoje nós temos drogas bem conhecidas, com bastante evidência, bastante substrato científico, que a gente sabe que mudam a evolução da doença. Ou seja, diminui a chance de morrer, diminui a chance de internação e melhora a qualidade de vida. Para as pessoas que não têm doenças cardiovasculares, o conhecimento da sua história familiar. Se os pais e irmãos têm história de doença cardíaca, existe uma probabilidade, um risco aumentado. Presença de doenças metabólicas, por exemplo, diabetes, o colesterol, também são informações muito importantes, porque o simples fato de encontrá-las já está relacionado com o risco aumentado de eventos no futuro. E, por fim, levar uma vida saudável, uma alimentação bem acompanhada, uma alimentação saudável, ricas em vegetais, redução da ingesta de carboidratos, principalmente, de gordura saturada de origem animal. E atividade física eu acho que é indispensável para todos, em qualquer situação. E que vale com certeza para quem nos assiste. Dr. Conrado, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. É um grande prazer, muito obrigado. E depois do intervalo, A Propósito da Humanidade é o tema da primeira Bienal Internacional de Filosofia, que reúne pesquisadores de várias partes do país em Uberlândia. Tem ainda o nosso quadro Mercado de Trabalho e muito mais. O TV Notícias volta já. A Propósito da Humanidade é o tema da primeira Bienal Internacional de Filosofia, que acontece nessa semana na Universidade Federal de Uberlândia. A UFO e a nossa cidade recebem pesquisadores de várias partes do país. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Valder Steffen Jr., e demais autoridades marcaram presença na cerimônia de abertura, que contou com a apresentação da Orquestra Popular do Cerrado.
Oportunidade para toda a sociedade uberlandense, as pessoas comparecerem, aproveitar esse momento, né? Afinal de contas, um evento como esse, existe um investimento por trás, né? Então, quanto mais a gente fosse capaz de viabilizar, de abrir as portas da universidade para todo mundo, para aqueles que se interessam pelos temas que vêm sendo tratados, seria, eu acho, excelente para todo mundo. A primeira Bienal Internacional de Filosofia reúne pesquisadores de várias universidades brasileiras e também de outros países, como Estados Unidos, Chile, Itália, França e Polônia. A propósito da humanidade é o tema que pauta os debates da Bienal, que engloba outros 5 eventos. A tradicional Semana de Filosofia da UFO é um deles, que já está na 20ª edição. Humanismo, nos limites do humanismo, o estudo de vários filósofos decisivos, como Descartes, Aristóteles, Kant, Vico, Sêneca, são filósofos aí importantíssimos para o nosso pensamento, né? A conferência de abertura foi realizada pelo professor Francis Wolff, da Escola Normal Superior de Paris. O filósofo tem aproximadamente 12 livros publicados, alguns com versão em português. Escrevi um livro que me disseram que foi o objeto de um seminário aqui, interdisciplinar, sobre a história da ideia da humanidade. Focalizo 4 momentos mais importantes, um momento grego, em particular Aristóteles, um momento clássico, em particular Descartes, e um momento das ciências humanas, século XX, oposto ao que estamos vivendo hoje. Francis conta que há mais ou menos 20 anos está desenvolvendo a própria filosofia, a partir de reflexões das propriedades da linguagem humana. Ele avalia que eventos como esse trazem uma grande contribuição para os estudos da filosofia, pois é preciso discutir sobre a definição de humano, segundo ele, ainda imprecisa. Não se sabe exatamente como definir o homem na hora que não se sabe exatamente qual é a diferença entre o homem e o animal, por exemplo, de um ponto de vista ético, do ponto de vista científico. Então uma reflexão sobre esse tema me parece muito importante. Para o professor de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo e ex-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a Bienal é um encontro importante, pois traz várias discussões diferentes. Para ele, a filosofia é um tipo de investigação necessária e que tem papel fundamental no cotidiano e nas mais diversas áreas do conhecimento. Isso acontece justamente porque ela se caracteriza por um tipo de pergunta, um tipo de investigação sobre a base, sobre a forma como se organiza, sobre os pressupostos de cada uma das outras áreas, das ciências, da física, da biologia, da comunicação, da política, da ética, da história. Então é nesse sentido que ela é um tipo de questionamento, um tipo de investigação que se faz necessário, que num certo sentido define a própria identidade dessa cultura ocidental. A iniciativa do Instituto de Filosofia muito nobre, e isso promove, né, sem dúvida, a internacionalização da nossa universidade ao trazer palestrantes, colegas do exterior com quem a gente possa trocar ideias, trocar opiniões. Às vezes vem de universidades bem mais antigas, né, com muito mais tradição em pesquisa do que a nossa. Isso tudo favorece muito o crescimento de todos. Importante troca de conhecimentos, principalmente aí com os professores e pesquisadores de outras partes do país, com os nossos pesquisadores aqui também de Uberlândia e da nossa universidade. Hoje tem o nosso quadro Mercado de Trabalho e tem vagas abertas para Uberlândia e região. Vaga também para auxiliar de departamento pessoal. O salário é de R$ 1.300, mais convênio médico, mais cartão alimentação e vale transporte. Como requisito, ter ensino médio completo e experiência na função. Será um diferencial o conhecimento no ponto sistema Rubi Honda. Enviar o currículo para ludmila.ribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para serviços gerais em escola. São 5 vagas. A remuneração R$ 1.199, mais vale transporte e convênio médico coparticipativo. É necessário ter experiência nas atividades em ambiente escolar. Enviar o currículo para talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em administração ou logística. A bolsa auxílio é de R$ 700, mais vale transporte, para trabalhar de 3 da tarde às 9 da noite. Como requisito, cursar superior em administração ou logística. Enviar o currículo para consultoria RH@fundaçãocdl.org.br.
Vaga de estágio também em Direito. A Bolsa Auxílio é de R$ 600 mais vale transporte. Como requisito, cursar superior em Direito a partir do 7º período. É necessário possuir veículo próprio e carteirinha de estagiário da OAB. Enviar o currículo para talentos@fundaçãocdl.org.br. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, revelaram que as micro e pequenas empresas são as grandes responsáveis pela geração de emprego no Brasil. Apenas deste ano, elas já criaram mais de 215 mil vagas, enquanto as médias e grandes fecharam postos de trabalho. A explicação pode estar na recuperação mais rápida das empresas menores diante da crise. Esta empresa de tecnologia chegou a fechar contratos de serviços a cada 2 dias. Hoje leva até 2 semanas para conseguir um novo cliente. O trabalhão na captação de serviços não fez a empresa parar de crescer. Nesse último período, vamos falar assim do semestre para trás, né, do ano de 2016 para cá, a gente fez 6 contratações, sendo 4 profissionais registrados e 2 profissionais em regime de estágio, né. Eu tenho um profissional, né, que trabalha a home office e ajuda a gente no custo-benefício, principalmente em questão de você não ter o custo de transporte, o custo de alimentação é próprio, né? E você acaba tendo uma redução de custo e uma flexibilidade de horário para a gente que atende principalmente a questão de lojas virtuais. Diana entrou na última leva de contratações. Um alívio, já que a antiga empresa da qual fazia parte estava prestes a fechar as portas. Lá eles estavam atrasando salário, estava afetando a minha vida pessoal, porque até os meus gastos eu não podia, muitas das vezes eu não fazia, por não ter dinheiro, né, na data certa para pagar. De acordo com o Ministério do Trabalho, as micro e pequenas empresas foram as maiores responsáveis pela abertura de postos de trabalho este ano no país. De janeiro a julho, saldo de 215 mil contratações, enquanto as médias e as grandes empresas demitiram 160 mil funcionários no mesmo período. Entender a importância das micro e pequenas empresas não é difícil. Afinal, elas representam 99% dos estabelecimentos formais no país. São aquelas que possuem no máximo 9 funcionários e faturam até R$ 3.600.000 por ano. As mesmas que têm tido fôlego para alavancar uma possível mudança no cenário econômico. O que diferencia os pequenos negócios das médias e grandes empresas é a própria estrutura, né, dos pequenos negócios. Estrutura física, gerencial, então ela consegue reagir e dar respostas muito mais rápidas. O setor que mais tem contratado é a construção civil, um reflexo da mudança na economia. A gente teve a segunda vez consecutiva de crescimento do PIB trimestral, né, para esse ano de 2017, que é um resultado, uma boa notícia. O mercado de trabalho vem dando sinais e a expectativa é que o segundo semestre venha com resultados ainda melhores, né? A gente tem aí redução de taxa de juros, a inflação que já, né, retornando ao centro da meta. Então, são dados que mostram que a economia está tendo uma reação. E se a expectativa para os próximos meses é positiva, por que não retomar os planos para o futuro? Eu vou fazer 2 cursos no final do ano, que é quando eu tenho um tempo livre, e esses cursos onde eu não poderia fazer. E que venham mais investimentos e, claro, criação de mais postos de trabalho para movimentar a nossa economia. E daqui a pouco deve chover amanhã em toda a região, mas a previsão completa só depois do intervalo. Tem muito mais, o TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Esporte, estão abertas mais de 600 vagas para as escolinhas de natação e hidroginástica. As aulas acontecem nas piscinas do Parque do Sabiá, no Poliesportivo Roosevelt e do Mansur. São de graça e acompanhadas por profissionais especializados. Os interessados devem comparecer aos locais com documentos pessoais, atestados, comprovante de endereço e foto 3x4. Mais informações pelo telefone 3235-6289.
Hoje o dia foi de muito calor e, pela previsão do tempo, o clima deve mudar nos próximos dias. Vamos saber como fica o tempo amanhã em algumas cidades da região. Em Uberlândia, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Ituiutaba, a temperatura varia entre 23 e 35 graus, pode chover à tarde e à noite. Em Patos de Minas, muito calor desde cedo, com mínima de 17 graus e máxima de 35, previsão de chuva para o fim do dia. Deve chover também em Monte Carmelo, mínima de 18 e máxima de 31 graus nesta quarta-feira. Em Araguari, a mínima prevista é de 18 e máxima de 31 graus. Deve chover forte também no fim do dia. Agora nós vamos falar de cultura e uma das mais importantes expressões artísticas da nossa cidade e região, a moda de viola. Na segunda edição do 1000 Violas, a expectativa é formar a maior orquestra de viola do mundo. Eu falo mais com Tarcísio Manuvéi, idealizador do projeto. Tarcísio, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. E falar de cultura é muito bacana, principalmente para fortalecer o que a gente tem de tão bom aqui na nossa região em termos de manifestação cultural e artística. Como é que vai funcionar esse ano? Bom, esse ano nós começamos já com as inscrições, porque, um pouquinho diferente do ano passado, esse ano as inscrições são online. Até porque nós conseguimos já o registro no Guinness, né, conseguimos lá, não certificado, porque o certificado nós vamos conseguir depois, né? Mas registrar, né? Mas registrar já está registrado, já né, fizemos um registro. Eles sabem que nós estamos fazendo, né? Isso é o mais importante. E o Guinness ele tem algumas exigências. Uma delas é que todo material que seja mandado para lá seja online, ou seja, então as inscrições também têm que ser online. E as inscrições estão abertas para os maiores de idade, né? Que pode entrar lá, fazer a sua inscrição dentro do próprio site 1000 Violas. Estão as 7 músicas guias, né? Já com a contagem de tempo, também com as letras e as cifras, né? Para todo mundo ensaiar em casa. Né? E lembrando que as crianças até 10 anos de idade também podem fazer as suas inscrições também com a documentação de um responsável. Quando que vai acontecer e o que a população pode esperar? Porque na verdade é um evento aberto também. É um evento aberto. Né? No primeiro momento a gente está aí chamando os violeiros para fazer a inscrição, né, e ensaiar para a gente fazer esse ajuntamento para a formação da maior orquestra de viola caipira do mundo, né, no dia 28 de outubro, lá no ginásio do Sabiá. Mas só que o legal desse dia, que nós temos esse momento que todo mundo vai se juntar, o violeirado vai se juntar para cantar essas 7 músicas, mas nós temos algumas atividades também nesse dia, né? A gente vai ter um momento de homenagem às mulheres, que vai estar a Juliana Andrade, as Barbosa, Pamela Viola, quer dizer, Poliana, vai ter uma galera bacana nesse momento, cantando, são como se fossem pequenos pocket shows, né? Assim, vai ter um momento em que vai estar o pessoal da viola mais clássica, né? Lá vai estar o Fernando Sodré, enfim, o Arnaldo Freitas, e enfim, vai ter um momento em que a gente vai fazer também uma homenagem ao Léo, né, da dupla Liu e Léo, que está aí com os seus 80 anos, e remanescente, né, dos irmãos e primos, né, do Vieira e Vieirinhas, e Zeca e Liu e Léo. Então o Léo vai ser homenageado nesse dia, e a homenagem maior para o nosso mestre Tião Carreiro, que a gente vai contar com a presença da sua filha Alexa, né, e o neto, trazendo a tão cobiçada viola vermelha de Tião Carreiro para que todo mundo possa conhecer mais de perto. Isso é bom. Só para a gente fechar, nosso tempo está esgotado, mas o que a gente pode falar? As informações e também para se inscrever, tem uma página ou é um portal? Tem a página no site 1000 Violas, né, o pessoal pode entrar, se inscrever, além de que os violeiros, né, e também quem é de outra área que é de produção pode se inscrever, que vão acontecer os workshops de produção artística com o Jacques Figueira, que é muito importante, de harmonia e improvisação de viola com o Paulo Santana, e com Verona, com os ritmos do Sul, enfim, se entra lá no site 1000 Violas que as pessoas vão ter todas as informações
para essas oficinas e também informações para o dia sobre do a programação. espetáculo. Que bom. Tarcísio, olha, muito obrigado mais uma vez e sucesso, é claro, em mais uma empreitada. Eu que agradeço e lembrando que é um evento com realização da Universidade Federal de Berlândia. Que bom, maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. E o TV Notícias de hoje fica por aqui. Boa noite para você. Tem mais informação a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço e até amanhã.